O Ibovespa cai forte nessa sexta-feira, nós vamos ver também o resumo da semana, a Selic já segue então afetando o setor de energia, já vejo mudanças acontecendo, seria uma vantagem para a Taesa e para a Transmissão Paulista? Vamos refletir um pouco sobre isso. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, que é muito útil para chegar a mais pessoas. E também o comentário, que o algoritmo aí é meio carente, tá? Então, vamos começar aqui com o cenário do mapa dos ativos, né? Praticamente tudo vermelho, mapa de sangue e principalmente, né, as ações que têm algum vínculo ao setor, aliás, à economia, né? A gente vê, então, os bancos são mais afetados pela economia. E aí, quando a gente olha aqui, a mineração também, né? E principalmente aqui o setor de petróleo, né? As petrolíferas caem muito porque é muito vinculado ao setor de economia aí mundial, né? O petróleo ele vai acompanhar a economia mundial e lá fora está ficando aí complexo pra caramba. Então a gente vê a Petrobras aqui, uma empresa gigante, caindo forte. Quando a Petrobras cai forte, ajuda também a outras ações a acabarem caindo na bolsa, até que as ações do setor de energia aguentaram bem, mas de resto foi muito aqui, apanharam forte, né? Então o Brasil, exatamente por ser uma bolsa muito aí com ações de commodities, né, acaba caindo até mais mesmo do que o SP500 lá nos Estados Unidos, né? Enquanto o SP500 caiu 1,7%, o Ibovespa caiu 2% aqui, o dólar subiu 2,62. Quando a gente relembra a semana, na segunda-feira nós tivemos o relatório Focus aí com dados positivos do Brasil, né? As ações foram bem. Depois disso não tivemos nada assim muito negativo, né? Nós tivemos o Copom mantendo a taxa de juros em 3,75, exatamente o que o mercado estava precificando na maioria, mas havia quem achasse que fosse aumentar 0,25. O Fed, mesma coisa, havia quem achasse que fosse aumentar 1, mas aumentou 0,75 esperado pela maioria. Então, quando as coisas saem aí dentro do esperado, a naturalidade seria que as ações acabassem subindo, né? O fato é que alguns discursos aí do Fed mostraram alguma linha dura, aquela velha história, né? Aquele discurso mais linha dura, então o mercado já começa a achar maiores possibilidades de fechar acima de 4% no ano e quem sabe não sei quantos aí no ano seguinte, enfim, é tudo precificação aí que eles vão mudando, né? A gente não precisa nem ficar olhando muito em relação a isso. Então, além do discurso do Fed, né, os dados econômicos assustam um pouquinho e dessa vez o principal aqui foi a Europa, tá? A zona do euro, o PMI composto do euro, cai para 48, a leitura que o mercado está fazendo é uma possível recessão na zona do euro. As primeiras leituras do PMI indicam uma contração econômica de 0,1 no terceiro trimestre. Os novos pedidos de bens e serviços caíram pelo terceiro mês consecutivo, diz aí o S&P Global, tá? E o mercado começa a precificar também uma recessão global e foi esse receio aqui, impulsionado pela Europa e pelos discursos do Fed, que acabou fazendo na sexta-feira aí essa queda mundial aí, tá? Tivemos alguns importantes acontecimentos na semana. Nos últimos dias aqui nós tivemos o ISA Day, né? A Transmissão Paulista mostrou aí por que ela tem um diferencial. Eu resumi nesse vídeo, tá bastante interessante, vocês podem ver lá, vou deixar na descrição do vídeo, tá, o link aqui. Nós temos a IRB dando mais prejuízo mais uma vez, nós temos o BB Day também, onde a empresa mostra que o diferencial dela não é só o agro, tá? E nós temos aqui até mesmo ontem a SB3 e a Energias do Brasil entrando aqui na produção de hidrogênio limpo, né? Então, de ponta a ponta, a produção de hidrogênio vai ser limpo e esse hidrogênio aqui pode ser uma matriz energética muito diferencial para a empresa aí, tá? Então agora vamos entrar na minha tese que corresponde aqui com a Transmissão Paulista e a Taesa, tá? Então a gente vê aqui que a Selic aqui estava no auge em 2016, né? Ela foi aumentando em 2015 e chegou no auge aqui em 2016 e depois começou a diminuir no fim do ano, tá? Então, olha só a Taesa, aliás, quando que ela ganhou o seu leilão, os seus melhores leilões, foi aqui no meio, né, de 2016, quando acontece aquele leilão do meio do ano, com um deságio de 4,6 apenas, tá? Uma taxa de retorno muito boa, tá? Em 2016, no final, com a taxa Selic já começando a ir diminuindo logo na sequência, a gente já vê um deságio um pouquinho maior de 12, e aí com a taxa diminuindo lá em 2017, já tem um deságio bem maior, né, por conta da competição. Então ela até mesmo destaca aqui, ó, que nesse período ela ganhou 6 lotes, né, com menor retorno e a menor competição. Então é isso aqui que pode estar acontecendo agora nesse fim de ano. Nesse meio do ano aconteceu bem suave, né, então a gente espera melhores ainda resultados nesse fim do ano, tá? Que apetite vai diminuir, não é garantido, mas é a leitura que a gente está fazendo aqui. A gente vê então o deságio aqui aumentando nos anos seguintes, ele já vem até diminuindo de um tempo para cá, e aqui está a VAC, ó,
ela realmente com o regulatório melhorando, que eu já falei isso, né? Então dificilmente nós teremos também deságios tão pequenos assim, óbvio que não, mas sim teremos deságios menores que esse aqui provavelmente. Então a gente vê aqui, ó, a taxa de retorno melhorou e ainda estava um deságio muito bom, e aí a taxa de retorno acabou caindo aqui, né, com os deságios inclusive aumentando, dando uma pressãozinha sobre isso, tá? Então, eu acredito aqui em melhores retornos neste leilão do fim do ano, tá? E aí, por que então teria a Transmissão Paulista Taesa vantagens? Um dos pontos é a questão da dívida, né? A dívida da Transmissão Paulista é super aqui tranquila, ela está em 3,25 e lembre-se, né? Ela tem o EBITDA melhorando logo mais, o RBC já vai começar a voltar agora no meio do ano, no ano que vem ele fica normal novamente, e essa dívida aqui de 3,25 vai ficar ainda melhor, tá? Então, a questão da sua dívida, ela tá muito tranquila por um setor como a super perene aqui, o de transmissão, né? E aí nós temos a Taesa, tá? Também com uma dívida de 3,8, já uma dívida um pouquinho mais apertada, mas a gente vê que diminuiu porque a empresa vem também trazendo os resultados, então também está sim com condições aí de buscar algum leilão aí para vencer, tá? Então na questão da dívida é um ponto que já é diferencial em relação a muitas empresas aí que tem no mercado, e principalmente a Transmissão Paulista, né? E a outra questão aqui é o rating dessas empresas, né? A Transmissão Paulista, ela tem rating AAA, né? Então ela tem o melhor índice de qualidade aqui. Isso aqui facilita, né, o crédito, né? Deixa até inclusive mais barato. A gente vê aqui a Taesa também é BRAAA. Além do fato da Transmissão Paulista e da Taesa serem empresas grandes, né, isso aqui facilita o crédito. Inclusive, se elas quiserem fazer um follow-on, vai ter muita gente interessada, né? São duas empresas aí muito queridas no mercado. E além disso, elas têm muitas linhas, elas são focadas em transmissão, né? Então elas têm muitas linhas de transmissão, são empresas grandes, as linhas que elas vão adquirir vão ter bastante sinergia, né? Isso aqui por longo prazo, né? Por mais que às vezes o mercado não enxergue tanto potencial no primeiro momento, caso não esteja aí um ágio, né? Interessante para que o mercado não julga tão interessante. No longo prazo a gente vê que isso dá resultado, né? A gente vê recentemente a própria Taesa, a Lupar começam a fazer as entregas, a gente começa a ver as altas, né? Não tem como, o mercado uma hora acaba enxergando isso, e a Transmissão Paulista também, né? Muitas linhas aqui de transmissão, tá? Então são vários e vários quilômetros, ainda tem mais construção aí. Então isso também é outro ponto, a sinergia aí das empresas. E quando a gente dá uma olhada no leilão anterior, ó, tem umas empresas menores, né? Teve o Consórcio Verde, teve a Neoenergia que já parece perder um pouco o apetite, né, nesse próximo leilão, e temos a própria Transmissão Paulista, né, a Engie que já está bem cautelosa em relação a fazer novos investimentos aqui nesse momento. A Energias do Brasil nem participou direito, né, mais agressivamente. Nós temos aqui também a Copel acabou não vencendo, né? Então as empresas, eu acho que esse leilão aqui vai estar um pouco mais tranquilo com essa Selic alta. As pequenas ficam em dificuldade e as um pouco maiores aí, elas já conseguiram alguns investimentos recentes. Pode ser aí que elas fiquem mais tranquilizadas, dando facilidade, principalmente com a Transmissão Paulista, né, que já declarou inclusive que ela quer participar sim de leilão. E falando do leilão de transmissão que acontece no fim do ano, né, ele já está aí em vias de se lançar o edital, que sai em novembro, e 16 de dezembro sai aí o leilão, né, a concorrência. Ele vai ser então em diversos estados no Brasil, né, então empresas grandes podem concorrer em vários deles ainda sem conseguir sinergias. Nós temos aqui 710 quilômetros de extensão e 3,7 bilhões de investimento CAPEX previsto. Como sempre, né, 30 anos aí de concessão, né. Então deixa o like e comenta aí para eu saber se você tem Transmissão Paulista ou Taesa, ou se pretende as comprar em breve. Um abraço.